pessoal, tudo bem? Aqui é a Carolina Salles e hoje eu vou trazer para vocês uma dica, quer dizer, algumas dicas extremamente importantes para você que está começando a empreender ou que já começou a empreender aí no ramo de confeitaria e não sabe por que você está errando tanto, perdendo tanto dinheiro, desperdiçando tanto produto. A primeira coisa que você tem que se concentrar em fazer quando você resolve empreender é se organizar. E como é que você vai fazer a organização da sua produção? Parece simples, mas não é. Por isso que muita gente começa e fala, muito simples, eu vou colocar um freezer, eu vou botar um fogão e ali eu vou fazer a minha produção, vou congelar, vou resfriar. Não é assim. Primeiro de tudo, você tem que criar um fluxo inteligente. Como é que você cria um fluxo inteligente? Você tem que entender o que acontece primeiro, o que acontece no meio e o que acontece depois, para que até a ordem dos seus equipamentos estejam adequados. Se você está começando a empreender em casa, provavelmente você não tem um espaço direcionado somente para isso. Você utiliza a cozinha da sua casa, a sala da sua casa, que é muito comum para gente que inicia o empreendimento. Foi o meu caso, eu comecei em casa e a gente precisa realmente se organizar. Senão, o que vai acontecer? Você vai perder a sua capacidade de volume, porque você vai se enrolar, você vai perder tanto tempo que ao invés, por exemplo, de você produzir 1000 doces num dia, você vai produzir 600. Isso encarece a sua produção. Quando você precifica o seu produto, você não está falando somente do valor dos insumos dele, você está falando do valor dos insumos, do tempo que você demora para produzir aquele doce, aquele salgado e de quanto tempo você tem dele em vida útil de estoque, seja em freezer, seja em geladeira, enfim. E fora a mão de obra, insumos do espaço que você utiliza. Então, por isso que a gente vai ter um tempo aí de falar somente sobre precificação. Mas para que você consiga chegar nessa precificação de forma adequada, primeiro passo, para tudo que você está fazendo e vai lá organizar a sua produção. Dica número 1, verifique os equipamentos que você realmente precisa e que vão fazer diferença no seu espaço. Ou seja, se você trabalha com doce congelado, que você sabe que tem um potencial congelável, eu estou falando isso porque o meu trabalho, por exemplo, conta com uma necessidade fundamental de congelamento. Sem congelamento eu não conseguiria ter volume na minha produção e eu não conseguiria ganhar dinheiro suficiente para que me fizesse uma pessoa feliz e realizada no meu negócio, tá? Então, verifique os equipamentos que não podem faltar. Tá? Porque senão você começa a comprar um, começa a comprar dois, não cabe na sua casa quando você está cheio de coisa desorganizada. Então, verifique os equipamentos. Esses equipamentos devem ser colocados no seu espaço de forma inteligente. Na hora que você está produzindo, você precisa ter facilidade de se locomover rapidamente e pegar tudo o que você precisa dentro daquele espaço. E ele precisa ser pequeno? Não. Às vezes a gente falando assim, parece que você tem que estar num cubículo produzindo para pegar tudo ao mesmo tempo. Não é isso. Mas você precisa ter tudo com facilidade na sua mão. Então, organize. Se você vai usar o fogão, aí depois você tem que ter uma bancada para resfriamento da sua massa. Depois você tem que ter uma bancada para a produção do seu doce. Depois você tem que ter um espaço de acondicionamento dele no freezer. E depois você tem que ter uma bancada de liberação daquele produto. Dei só um exemplo de fluxo de produção. Tá? Então isso é muito importante. Segunda dica que eu dou para você, importante que além do maquinário e dos utensílios que você precisa estarem sempre à sua mão para que isso te gere rapidez e facilidade de fluxo de produção, você precisa também ter o quê? Os seus utensílios e equipamentos bem cuidados, ou seja, muito limpos e higienizados após cada uso e os seus freezers, os locais de acondicionamento, que seja um freezer ou um armário organizador de estoque, que os seus insumos estejam catalogados e organizados através de mapas de organização. Então você precisa ter essa organização de mapas. É algo que eu utilizo desde que eu comecei em casa, porque você imagina, você está ali no meio da sua produção. Geralmente, quem trabalha com confeitaria sabe, a gente quando precisa de volume, principalmente quando é um produto mais artesanal, você precisa estar sempre um pouco mais próximo da data de entrega. Por mais que você tenha um tempo de congelamento, você não vai deixar o seu produto um mês congelado, porque você já não vai ter aquela excelência. Então, você que seja ali 10 dias congelado e tudo mais, mas você precisa se organizar para volume. E aí você está produzindo um produto com uma massa. Aí você precisa mudar para uma segunda massa, só que você não sabe onde ela está. Você sabe que está dentro do freezer, mas aonde? Aí você tem ali 200 potes com massa
te aguardando. Até você encontrar aquele sabor, você perdeu 10, 15 minutos de produção. Então você vai desorganizando e no final, a cada 10 minutos procurando alguma coisa, você acaba no final perdendo 1 hora, 2 horas de produção. Fora que, se você não tem um controle real do que você tem guardado ali através do mapa e através do seu inventário, que é um controle de estoque, não um inventário, um controle de estoque, você não sabe nem se tem realmente aquela massa. Vai que você achou que tinha, chega em cima da hora, perto de entregar e você não tem aquele produto. Então, eu sempre digo, a organização é a alma de um bom negócio, de um negócio bem estruturado e que vai facilitar a sua vida aí ao longo do tempo, porque você começa tentando fazer um pouquinho do que eu te disse aqui hoje. Talvez você não esteja tão organizado quanto o que eu estou dizendo, mas um pouquinho que você faça, e se você todo dia se esforçar para fazer um pouco mais, daqui a algum tempo você vai estar produzindo com muita tranquilidade, sem precisar virar à noite, porque confeiteiro tem mania de virar à noite, não precisa virar à noite, você só organizar o seu dia, você só precisaria virar à noite caso você só tenha aquele horário de trabalho. Enfim, você faça em conjunto com o trabalho que você tenha. Caso contrário, se você se dedica somente à confeitaria, esquece essa história de virar à noite, porque não precisa, tá bom? E para finalizar, não menos importante, que eu sempre estou falando nos meus vídeos, sempre estou falando nas minhas aulas, é a higienização, limpeza do seu espaço. Eu vejo gente gastando com equipe de limpeza, contratando uma pessoa para limpar, porque ela se perde tanto naquela organização ao longo da produção. Repara que eu falei do pré, de como você organiza os seus equipamentos e utensílios. Eu falei de como você organiza dentro desses equipamentos e utensílios para que ele facilite na hora que você precisa. E agora eu estou te falando do pós. O pós ele não precisa ser tão traumático quanto eu vejo por aí as confeiteiras postando louças, pilhas e tudo mais de coisa para lavar. É claro, a gente sabe que em algum momento, dependendo do volume, você talvez tenha um pouquinho a mais de coisa para lavar na pia, mas se você organiza e segmenta a sua produção, cada coisa acontecendo no seu tempo certo, porque você planilhou ao longo da sua semana o que você vai fazer em cada dia para que você chegue sempre no dia da encomenda, você esteja sempre antecipado, você vai ter momentos de muita paz e tranquilidade na hora da sua produção. E uma das coisas que determinam esse final não ser tão pesado é você se organizar para ser um bom organizador de espaço ao longo da produção, ou seja, sujou, limpou, caiu um pingo, passa um pano, limpa o pingo, evita cair o pingo, mas se cair no chão, não vai pisar e sair andando pela cozinha. Se a farinha pulou da batedeira, você não vai esperar terminar para limpar. É imediato. Pulou a farinha, você já está com o pano na mão, passando ali na sua batedeira para que ela não fique cheia de farinha. Porque você imagina o pingo no chão, mais a louça suja, mais a batedeira suja, mais a parede que respingou o brigadeiro pulando na hora que você estava cozinhando ele. Imagina juntar isso tudo para você limpar no final. Aí você vai ficar 2 horas depois de estar tão cansada limpando a sua cozinha. Isso não é uma boa estratégia, não é uma estratégia inteligente. Além do que, fica mal limpo porque você já está cansado. Então isso vai acumulando ao longo do tempo. Se você sujou, limpou, sua cozinha vai estar sempre limpinha, sempre organizada e você cada vez menos cansada e realizada com seu trabalho de confeitaria. Tá bom? Então esse vídeo foi para dar aquele pontapé inicial aí para você que está querendo se organizar, empreender com um pouco mais de facilidade e menos cansaço. Eu espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.